1 da tarde, já lhe disse, esta segunda-feira, 16 de abril, é assinalada também como o Dia Mundial da Voz. É um tema que tem estado em destaque desde bem cedo na Antena 1 e vai continuar ao longo do dia. Neste Portugal em Direto vamos abordar o tema através de uma visita virtual, porque se trata de uma visita com conversa pelo meio ao Laboratório de Audição e Terapia da Fala da Universidade do Algarve, aberto há praticamente 2 anos. Vai fazê-lo em maio. O laboratório está ao serviço de toda a comunidade. É constituído por uma sala de observação para alunos, um laboratório de fala, um gabinete de audiologia, audiometria e um gabinete para apoio a docentes e técnicos. O complexo científico-pedagógico trabalha na área da terapia da fala, com 3 vertentes: pedagógica, investigação e intervenção comunitária. A coordenadora do curso de terapia da fala da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve e também deste laboratório, a professora Lília Brinca, é convidada do Portugal em Direto e recorda como tudo isto nasceu. O laboratório foi aberto oficialmente há 2 anos, mas foi criado dentro de um projeto com financiamento europeu e a finalidade daquele laboratório é, no fundo, ter um espaço para os alunos poderem fazer as suas aulas práticas em termos de casos clínicos. Portanto, essa é a primeira grande objetivo, é um objetivo pedagógico. Mas depois também tem ligado a ela a parte de investigação, que tem que ter, uma vez que estamos dentro de uma universidade, mas também tem depois uma componente fundamental, que é a prestação de serviço à comunidade. Portanto, nós já assinámos também mais ou menos há 2 anos um acordo com a ARS Algarve, e um acordo com os agrupamentos Central e Sotavento e Barlavento, de centros de saúde, e é através desses centros de saúde que nós vamos recebendo quer crianças, quer utentes com problemas da voz. Portanto, os 2 acordos que foram feitos foram nessas 2 áreas. Vamos olhar para este caso do serviço que é prestado à comunidade por via desta parceria. Esta área da voz é muito complexa e muito vasta. Há certamente desde a terapia da fala até, enfim, problemas eventualmente com a questão das cordas vocais, eu sei lá, inúmeros casos. Quero detalhar um bocadinho destas várias áreas depois que são trabalhadas no laboratório. São trabalhadas. Neste momento o que nós trabalhamos é sempre utentes que vêm com diagnóstico feito por um otorrinolaringologista. Esta é sempre a primeira base de trabalho. Portanto, tem que ter o diagnóstico clínico. E que depois é indicado fazer terapia da fala, e isso também tem que ser definido pelo clínico, não é? Portanto, quando o doente chega, quando o utente chega, já traz o diagnóstico clínico e, portanto, a terapeuta da fala faz uma avaliação terapêutica para saber quais as terapias que deve utilizar naquele caso particular, porque há terapias diferentes, consoante a patologia que Quais são os casos mais comuns que exigem ou aos quais se recomenda a terapia da fala? Olha, há vários casos que se recomenda a terapia da fala, mas o mais comum, porque o mais comum é aparecerem nos doentes de professores, são os nódulos, que são, digamos, até este momento, pelo menos no nosso laboratório, aquilo que aparece com maior frequência. Mas depois há paralisias da corda das pregas vocais, também existe esse problema, existe edemas que também aparecem. O que nós não tratamos a nível de terapia da fala é nada que esteja ligado a problemas cancerígenos, isso não. Portanto, isso já é do foro. Nos mais pequeninos, habitualmente, a terapia da fala tem a ver às vezes com a questão um bocadinho também da dicção. Sim, não, isso já é diferente. Já isso é diferente. Em Portugal, tradicionalmente, embora esteja muito ligado uma coisa com a outra, e a nossa intenção começar a fazer uma ligação cada vez maior, mas de facto em Portugal é tradicional ser terapeutas que tratam de assuntos de voz e terapeutas que tratam de assuntos de articulação. Geralmente são Esta é uma área que no laboratório não é trabalhada. Também é trabalhada. Sim, a articulação, muito, a questão da dicção, da articulação das mais da das parte palavras. da articulação em crianças que tenham, sobretudo em crianças que temos esses problemas de articulação, que dizem respeito mesmo a falarem mal, portanto, terem problemas da fala. Olhando para o caso da voz, propriamente dita, e dessa terapia que é recomendada, a professora Lília acabou de citar o caso dos professores. Porquê os professores aparecem mais casos? Porquê? Porque têm que projetar a voz e projetam-na mal? Exatamente. É? É. Porque os professores fazem parte daquilo que se chamam os profissionais da voz, onde estão incluídos várias outras profissões, obviamente, não é? Portanto, pessoas que têm que utilizar muito a voz como instrumento profissional. Nós aqui na rádio, por exemplo. Por exemplo.
os cantores, os padres, os advogados, Os atores. os atores, tudo o que sejam profissões que tenham que utilizar a voz como seu instrumento de trabalho. E os professores têm que o fazer E diariamente. os professores têm que o fazer diariamente, em salas normalmente com alguns problemas de construção até do ponto de vista acústico, em que existe imenso barulho, sobretudo estamos a falar sobretudo de professores de primeiro ciclo, que é o que, pelo menos a bibliografia indica, como sendo o grupo de professores que tem maiores problemas relacionados com patologias de voz. Mas qualquer outro professor tem esse problema. Não aprendem a colocar a voz, não é? Não aprendem a fazer uma articulação que permita uma dicção mais clara e que, portanto, permita um esforço menor da voz. E tudo isso precisa de ser trabalhado e está a haver já, em termos gerais, nós podemos dizer que em Portugal já algumas coisas estão a ser feitas nesse sentido, mas, no meu entender, não é o suficiente. Os nódulos surgem em que circunstância? Com esforço da prega vocal. São quase, passa a expressão, são quase calos que aparecem. É quase calos, exatamente, que se depois se tornam muito fibrosos, já a terapia da fala terá dificuldade em resolver, não é? Geralmente depois tem tratamento cirúrgico, mas numa fase em que seja possível resolver, é só através da terapia da fala que se consegue-se ir com bons resultados. Como é que se começa a notar a presença desses nódulos? Bom, no próprio, provavelmente, dor. Não, no próprio, geralmente não é dor. Eu não queria estar com grandes pormenores técnicos porque não sou especialista em voz, não é? Mas não é, geralmente o que acontece é que a pessoa sente que tem dificuldade em falar, não é? Que tem uma grande dificuldade em falar, de tal maneira que depois tende a fazer uma consulta para verificar. Existe a rouquidão nesses casos? Existe uma rouquidão muito grande. E as pessoas, mas o problema é que as pessoas arranjam estratégias, não é? Nem sempre procuram ajuda. O que acontece é que a maior parte dos professores depois arranjam estratégias para não sentirem aquela incómodo e aquela dor que têm. E eu sei porque também sou professor e sei as estratégias que utilizo, não é? Porque tem artifícios para conseguir a pessoa contornar. faz artifícios. Isso é mau. É mau porque não está a resolver nada. Está a resolver naquele momento, porque resolve o problema, mas depois o problema continua lá. Portanto, a patologia mesmo continua lá. Não é? E este grupo profissional, no caso dos professores, e eventualmente depois outros que trabalham têm a voz como um instrumento, como a professora disse, vão ter alguma atenção particular ou estão a ter por parte do laboratório? Estamos a ter. Nós vamos começar agora, ao abrigo de um projeto que temos transfronteiriço com a Andaluzia, que é um projeto interessante, porque é um projeto sobre universidades saudáveis, portanto, começar pela universidade, aplicar os conhecimentos em termos de melhoria de situações de saúde dentro da própria universidade, mas vamos começar a fazer um rastreio de voz agora, no próximo mês. Portanto, neste momento estamos a montar um consultório de otorrino dentro do próprio laboratório e será feito esse rastreio de voz em que, simultaneamente, temos o clínico, que faz a parte, portanto, de observação clínica, mas vamos ter também a parte toda acústica, porque nós temos um laboratório também de voz e de fala, que está muitíssimo bem equipado do ponto de vista acústico, tem uma câmara insonorizada, tem um bom equipamento que se pode trabalhar e vamos também fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, o professor vem, faz não só o rastreio clínico, como faz logo a gravação da sua voz, que permite, e é logo visto por uma terapeuta da fala com experiência, que possa perceptivamente perceber que as pessoas têm alterações na voz, não é? E este rastreio, pois nós pensamos que vamos poder também alargar aos professores do primeiro ciclo, dos agrupamentos de escolas com quem já temos acordos. Este tipo de laboratórios, como o que existe há 2 anos na Universidade do Algarve, é um tipo de laboratórios que está disseminado pelo país, ou são raros os casos, quer em academias, quer fora delas, em que existe este tipo de equipamentos reunidos no mesmo local, com toda esta, digamos, cooperação quase interdisciplinar entre várias áreas? Não é muito comum. Não é muito comum, porque nós também temos a área da audição, por isso o laboratório se chama de audição e terapia da fala. Portanto, também fazemos com prestação de serviço à comunidade, também fazemos exames audiológicos para todo o Algarve, neste momento, através dos centros de saúde. Portanto, neste momento está tudo ali reunido, o que permite, digamos, começarmos agora, vamos também fazer um rastreio auditivo,
E vamos também fazer um rastreio de gaguez, porque isso é um outro projeto separado, mas que de certa maneira tem alguma relação. Mas para já vamos fazer estes 2 rastreios dentro da universidade e o de voz vamos alargar já para os professores do primeiro ciclo. A professora citou estes casos destas profissões, destes grupos socioprofissionais, e que são tão diversos, desde os padres aos professores, passando pelos atores, pelos músicos, enfim, pelos jornalistas, eventualmente locutores de rádio. Mas no dia-a-dia há muitos casos em que, enfim, pelas razões mais diversas, nós temos que gritar, muitas vezes falamos alto demais para aquilo que devíamos falar. São tudo formas erradas de utilizar a voz, Exatamente. que a longo prazo podem provocar danos. Exatamente, até nas crianças, não é? Porque nós sabemos que tem-nos chegado ao laboratório algumas crianças com problemas de voz, exatamente porque nos recreios gritam imenso, não é? O tom de voz normal, aliás, depois as crianças chegam a casa e ainda continuam a falar alto, não é? Porque tiveram todo o dia a gritar uns para os outros. E chegam-nos ao laboratório, sim. Crianças ainda muito pequeninas com problemas de disfonias provocadas por excessos de intensidade vocal, não é? Às vezes as pessoas estão a ouvir, sei lá, por exemplo, música alta demais e para conseguirem que a sua voz se sobreponha à música acabam por ter que falar cada vez mais alto, e cada vez mais alto. Que técnica é que existe, enfim, de uma forma muito simplificada para nós percebermos, mas que técnicas é que existem para que a pessoa saiba colocar a sua voz sem esforço, sem estar a esforçar? Costumamos dizer, às vezes, não sei se isto faz algum sentido cientificamente, que é puxar bem a voz lá de baixo. Isto significa o quê, professora? Isto significa que a gente está a fazer uma respiração diafragmática, não é? E que faz, portanto, tenta trazer todo o ar que está dentro dos pulmões para fora, sem estar a fazer depois o esforço todo na tensão das cordas vocais, nas pregas vocais, que no fundo estão ali a funcionar como parede que prende o ar, não é? Portanto, quanto mais possibilidades nós tivermos de fazer todo este esforço dar e não esforço a nível das pregas vocais, melhor. Mas eu estou a falar sem saber nada, porque não sou mesmo especialista em voz, não é? Estou na parte toda da responsabilidade do curso, mas temos mesmo especialistas. Nós, neste momento, temos 3 pessoas no curso que estão só a fazer voz, só a dar aulas de voz, a atender doentes de voz, e a tentativa é mesmo essa, é tanto quanto possível especializar as pessoas que fazem o atendimento, portanto, sobretudo nestas 2 grandes áreas, que é atendimento de crianças e atendimento de adultos com problemas de voz, que é o que nós fazemos no laboratório. Então vamos voltar outra vez há 2 anos. As técnicas tem que trazer calma com uma colega especialista em Fica prometida essa conversa. Fica prometida e acho que era interessante. Era muito professora, interessante. Vamos voltar há 2 anos atrás, quando houve esta ideia de criar este laboratório. Esta ideia surgiu porquê? Porque estas pessoas, incluindo a professora, notaram que havia uma brecha, que havia uma necessidade que nós, portugueses, um bocadinho à semelhança dos latinos, isto se calhar é outro mito, falamos alto demais, usamos a voz de uma forma nem sempre... Não. A ideia primeira, digamos, da criação do laboratório era para dar apoio às aulas práticas de todas as áreas da terapia da fala, não é? Portanto, não só a parte surgiu como uma resposta voz, académica. Foi uma resposta académica, como os problemas de fala, como os problemas de linguagem, portanto, foi para isso que o laboratório foi criado. E depois surgiu então uma complementaridade com a oferta, por exemplo, à comunidade. Exatamente. Essa parte acabou por surgir depois. Sim, surgiu como depois, porque é a própria maneira de nós conseguirmos ter utentes para, digamos, entre aspas, os alunos poderem utilizar nas suas aulas práticas. Há algum estudo mais ou menos rigoroso sobre casos concretos, ou seja, sobre casos em que seja necessária a terapia ao nível, por exemplo, da população no Algarve? Isto é, há algum estudo que indique que os algarvios usam mal e têm necessidade de corrigir aquilo que fazem mal em termos de utilização da voz? Não. Não há nenhum dado. Esse é um dos objetivos principais, começarmos com o rastreio da voz, não é? Fazer esse rastreio e perceber de forma que o rastreio vai permitir depois não só diretamente que as pessoas possam orientar-se e saber se têm que fazer tratamentos ou não, mas não é só essa a finalidade, não é? A finalidade principal é nós termos, digamos, uma base de dados que permita fazer estudos científicos sobre casos com patologia e casos sem patologia. Mas apenas ao nível do senso comum, esta ideia de que nós utilizamos mal a voz é uma ideia que está, digamos assim,
é quase transversal à sociedade, aos portugueses e aos algarvios em particular, ou não? O saber, a pessoa sentir que tem essa falta... Nós sabermos que, de facto, estamos a utilizar mal a voz. Não. É completamente desconhecido. Eu acho que não é uma coisa que esteja dentro do senso comum, as pessoas saberem que há outras maneiras de falar, há outras maneiras de se... Desde o problema de beber bebidas geladas, desde todo esse problema... O tabaco, todo esse problema não é um problema que... E por isso nós temos, geralmente, quando fazemos ações de formação e de sensibilização, temos tido alguns resultados bons junto dos professores nas escolas, porque a maior parte das vezes não é bem conhecido o problema em si. E de uma forma geral, utilizamos mal a voz, este instrumento tão precioso? De uma forma geral, utilizamos mal a voz, sim. Utilizamos mal a voz. E temos muito pouco cuidado na própria construção. Por exemplo, as escolas são terríveis. Entra às vezes em escolas... A acústica é uma coisa muitíssimo má. Portanto, nem sequer isso entrou dentro, digamos, do conhecimento geral, até técnico, da própria construção. E às vezes em áreas maiores um simples microfone e alguma amplificação servia para evitar que alguém tivesse que puxar pela voz. Exatamente. E não tanto eco, não é? Há salas, por exemplo, entre algumas, estou-me a lembrar de algumas escolas de jardins de infâncias, que o barulho que as crianças fazem no recreio não conseguem, em intensidade de voz normal, não consegue perceber o que é que o colega está a falar. Então, professora, para fecharmos esta conversa, seria útil que quem utiliza a voz, de vez em quando, se lembrasse de fazer o rastreio da sua própria voz, da forma como está a utilizar este instrumento? Com certeza. Era útil que o fizesse? Com certeza. E, sobretudo, ter uma consulta regular com o otorrino. Periodicamente, ver junto a um otorrino o que é que está a passar. Não estar à espera que se manifestem os sintomas de qualquer coisa que já está a correr mal. É um bom conselho neste Dia Mundial da Voz. É um bom conselho. Creio que é um bom conselho as pessoas terem atenção em prevenirem problemas mais graves de voz, fazendo uma visita regular a um clínico para poderem saber se está tudo a correr bem, se está tudo bem. Acho que sim, é uma coisa fundamental para dizer neste momento para toda a gente, sim. Lília Branca, professora, coordenadora do curso de Terapia da Fala da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, a coordenadora também deste Laboratório de Audição e Terapia da Fala que conhecemos após 2 anos de existência. Hoje, que é o Dia Mundial da Voz, tivemos a conversa com alguém que dirige um laboratório, um caso raro no país, onde há praticamente uma tripla função por parte deste laboratório, ou seja, é uma sala aberta ao serviço da comunidade, é sala de observação para alunos, é também gabinete de apoio a docentes e técnicos, tem essa função pedagógica, científica e também de apoio à comunidade. Ora, no Dia Mundial da Voz,